E aí, pessoal, berbeira aqui. O tema de hoje é como o meu negócio me ensinou a lidar com críticas. Então, o que isso tem a ver, né? O seu negócio, você tem um negócio e aí você aprende a lidar com as críticas por causa do negócio? Sim. O que acontece? Na minha história, eu passei por várias profissões e até que eu resolvi montar o meu negócio. Então, eu tive 2 negócios. Eu tive autônomos, né? Que era dona do negócio, vamos dizer assim. Então, o que acontece? No primeiro, eu tenho formação como massoterapeuta. Então, eu atuei como massoterapeuta de forma autônoma, né? Em que eu era a minha própria dona, vamos dizer assim. E eu atuava dessa forma. Então, eu tinha o meu negócio, onde eu comandava ele ali. Trabalhei dessa forma. Aprendi muita coisa também, mas não é o tema do vídeo. Isso eu vou falar em outro vídeo. O segundo negócio foi um delivery que eu montei. Um delivery de batatas recheadas. Inclusive, eu montei um canal sobre isso na época. Eu vou deixar o link aqui, caso vocês quiserem dar uma olhadinha. E no canal em si, eu ensinava sobre como fazer renda extra com esse delivery, assim como eu fiz. Porque foi meu negócio durante bastante tempo e fiz dinheiro com isso, né? Então, vou deixar o link aí se vocês quiserem conhecer o canal. E é esse negócio que me ensinou a lidar com as críticas do cliente, né? Com críticas de um modo geral, porque cliente, né? Então, o que acontece? Lá no início desse negócio, porque eu comecei em casa, comecei na cozinha de casa, e na época eu morava em um apartamento, onde a cozinha, eu não sei dizer em metros quantos metros ela tinha, mas ela era muito pequena. Muito mesmo. Então, eu comecei nessa cozinha. Independente do tamanho, eu comecei lá. E eu não sabia fazer a receita. Eu não tinha essa malemolência cozinística. Adoro essas palavras. Tá? Então, eu tava aprendendo ainda a fazer a receita, né? Então, testei, até que cheguei no ponto de execução legal da receita. E aí, começamos a trabalhar. Então, a princípio, a gente trabalhava de uma forma em que o produto era feito na hora que a pessoa fazia o pedido e ia. Então, né? Quando a gente preparava o produto na hora e mandava para o cliente, às vezes aconteciam alguns erros, né? Às vezes no preparo, às vezes na entrega, às vezes, né, em algum processo do delivery mesmo, né? E como a gente estava começando, a gente não sabia lidar com isso. Eu, principalmente. Eu não sabia lidar com isso, sabe? Eu não sabia mexer no iFood direito. Eu não sabia exatamente como me virar com a questão da localização do cliente para passar pro motoboy poder ir. Quando eu comecei, teoricamente não tinha um motoboy, então às vezes eu tinha que chamar um mototáxi da cidade para poder entregar. O mototáxi cobrava mais caro. Aí teve vez já de eu ligar no mototáxi e o pessoal do mototáxi começou a me ignorar, porque eles não queriam fazer a entrega do produto, eles queriam levar só gente, né? E aí eu fiquei nesse momento fiquei sem ter como fazer entrega. Tive que lidar com isso também. Porque o cliente em si, ele não entende esses processos, ele não tá nem aí, na verdade, né? Ele pediu, ele quer que chegue e quer que chegue rápido e quer que esteja incrível e é isso aí pelo que ele pagou, né? Então, a gente também, quando a gente pede as coisas, quando a gente vai no lugar, é a mesma coisa que a gente quer, né? Então, ok. Só que tem as pessoas que elas estão no nível de consciência que é do nível... Como é que eu vou dizer? Enfim, que é do nível de, né, de não compreensão do outro, vamos por assim, para não me expressar com uma palavra que possa prejudicar depois, tá? Então, essas pessoas, porque não foram só uma,
são mal educadas, né? São aquelas pessoas que são grossas, são aquelas pessoas que são estúpidas, que te xinga, sabe? Que fala mal e que, enfim, quem já lidou com isso sabe como é que as pessoas tratam as outras pessoas. Claro que ninguém tinha obrigação de saber que a gente estava no começo, né? A gente já tava ali com a receita equilibrada, tava tranquila e tal, só que era tudo muito novo, era um processo que a gente, sabe aquela de, não sei se, né, quem tem negócio vai entender. Quando você tá na dinâmica, a logística do seu negócio funcionando, existe um processo. Então, o processo vai depender, vai diferenciar de cada negócio. Mas o processo é, vamos chamar assim, de passo a passo da produção. Isso é o processo, tá? Então, a pessoa vai lá, alguém vai, né, no caso da batata, que era o que eu trabalhava, precisa fazer uma massa, precisa fazer os recheios. Aí, quando isso tudo tá pronto, a gente vai fazer a montagem, né? Então, a montagem tem um jeito certo de você pôr primeiro o recheio, dependendo de qual é o recheio. Tem um recheio que tem que ir primeiro, o outro que vai depois, o outro que não sei o quê. Então, tem vários detalhes, né? O cliente não entende isso. Depois que fica pronta a batata, a gente põe na embalagem, põe no saquinho, vai pro motoboy, o motoboy vai entregar, o motoboy chega no endereço, entrega pro cliente. Só que entre tudo isso existem detalhes. Porque pode acontecer da massa ter dado errado, pode acontecer de ter faltado um recheio, pode acontecer... Claro que isso tem ajuste, tá, gente? Mas são coisas que podem acontecer, né? Não deve acontecer, mas pode acontecer. O motoboy pode não achar o endereço, o cliente pode ter passado o endereço incompleto, entendeu? Pode acontecer também, que nem no meu caso, o motoboy não querer entregar, passou a me ignorar, entendeu? Então, assim, várias coisinhas aconteceram no qual a gente recebeu muitas críticas, né? E o meu primeiro momento onde eu recebi crítica com relação ao produto foi pelo iFood, com uma cliente lá que pediu e tal. E foi algo que ela falou que, eu lembro até hoje, ela falou que a batata estava muito queimada. Que era vergonhoso a gente mandar um produto queimado pro cliente. E que era assim, que era horrível, que era não sei o que, blá blá blá. Falei. Aí eu fui olhar a batata dela. Só que o que acontece, gente? A batata, quando a gente manda, ela dá uma fritada, porque ela frita, literalmente. Só que ela dá uma fritada e faz uma casquinha. Você sabe como é a casca de batata, né? De batata frita. E aí a cliente achou o fim da picada aquilo. Só que olha pra você ver como o gosto é um negócio que, né, é peculiar. Aquela casquinha é um trem que eu amo. Eu amo. E eu achei que a cliente também, que as clientes, no caso, iriam também gostar, porque é batata frita. Né? A casquinha fora da rostinha, ela fica uma batata frita. Então, a cliente não gostou. A cliente, nossa, desceu a lenha. Entendeu? Rachou o pau em nós, bonito. E na interpretação dela, aquilo foi o fim do mundo, que era vergonhoso. Ela falou assim, que era vergonhoso a gente mandar um produto daquele pro cliente. E falou N coisas. Queria pedir um reembolso. Aí, ela não mandou, quando ela viu o produto, ela não devolveu o produto. Ela comeu todo o produto e queria pedir reembolso reclamando do produto. Mas o produto não estava daquele jeito que ela estava dizendo. Que ela falou que estava queimado como se fosse um carvão, um torrão de batata. E não era. Porque eu mesma tinha preparado, então eu sei o que eu mandei pra ela. Mas no caso, essa mulher fez né? E aí eu deixei nas mãos lá do iFood. Deixei pra eles resolver, porque se quiser devolver o dinheiro, devolve, vê com ela o que ela vai fazer. E eu não vou ficar brigando com a mulher. Mas eu fiquei muito irritada. Muito irritada, muito. Porque aquele negócio de você tá aqui vivendo de boa, tentando fazer o melhor que dá pra você, e alguém vem e pá, com uma crítica no meio da tua orelha. E uma crítica desse nível, que tipo assim, acaba com o produto que você tá fazendo pra vender. Entendeu? Ela desmontou tudo aquilo que eu me esforcei o dia inteiro pra fazer. Porque eu fui no mercado, eu carreguei peso, eu gastei o último dinheiro que eu tinha apostando naquilo. Entendeu? Eu tava ali me esforçando pra aprender a mexer no iFood. Eu tive que correr atrás de motoboy igual uma louca pra conseguir que fosse entregue pra ela. Entendeu? E
véi, foi tanta coisa que aconteceu que eu tive que me superar em cada fase disso pra que aquele produto chegasse na mão daquela mulher. E o que ela me trouxe de volta, o que ela me devolveu de todo esse esforço que eu fiz foi isso. Então, assim, eu fiquei numa raiva tão grande, mas tão grande, mas tão grande. E ficou dias eu sentindo isso. Dias. Até o momento que eu me toquei de tipo assim, foi o gosto dela. É o gosto dela. Ela não gostava da batata daquele jeito. Eu gosto. Então, assim, o fato de eu gostar significa que pessoas podem gostar. E tá tudo bem, pessoas vão gostar. E o fato dela não gostar significa que pessoas não vão gostar. E tá tudo bem. É só fazer a combinação de quem gosta, compra, quem não gosta, não compra. Né? Mas pra pessoa que não gosta, pra ela saber que ela não gosta, ela tem que comprar primeiro pra saber. Mas aí é o problema dela, não era meu. Então, eu coloquei na minha cabeça que, independente de qualquer crítica que viesse pra mim com relação a esse produto ou o meu negócio e tal, eu precisaria avaliar se aquilo que a pessoa estava me falando realmente foi um erro do processo, né, do negócio, ou se aquilo é questão de gosto particular. Porque se for de gosto, eu não tenho o que fazer por ela. A crítica dela não me serve de nada, na verdade. Simplesmente ela tá me dizendo que não gostou. Que não é o gosto dela o meu produto. E eu só posso fazer, ó, ok. Né? Tá bom, Nuti. O que você quer, meu filho? Pera. Tá bom, meu filho. Então, quando eu entendi isso sobre essa pessoa, eu entendi que a crítica dela era muito mais pessoal do que tinha a ver comigo. Então, nem a forma como ela falou também não era um problema meu. Ela tava falando do jeito que ela conseguia com o nível de consciência que ela tinha. Meu gato. E eu nada poderia fazer com isso. Não tinha o que eu fosse fazer. No máximo que eu poderia fazer... Deita, meu filho. Foi entender que isso era o gosto dela. E o aprendizado que ela me trouxe que foi esse. De entender isso. Então, ela me trouxe esse aprendizado, né? Para eu saber lidar com os próximos clientes, né? De eu ter que entender que... Esse gato tá carente. De eu ter que entender que eu ia enfrentar outras pessoas desse jeito, né? Iam ter outras pessoas, outros clientes que iam falar do meu produto como se realmente o meu produto fosse ruim. Mas que na verdade era só o gosto do cliente. Eu não posso mudar o gosto do cliente e também não tem como eu fazer um produto a gosto de cada cliente. Não dá, não é o meu estilo, não era, no caso, o meu estilo de negócio. Né? Então eu teria que lidar com essas críticas, absorver o que realmente fazia sentido para melhorar o processo, porque como diz, né, que os haters são os nossos maiores aliados, porque eles trazem pra gente, apontam pra gente exatamente aquilo que a gente precisa melhorar, que muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado, vamos dizer, elas não vão ter coragem de falar. Então os nossos haters vão, né? E isso é bom, porque isso mostra o caminho que a gente precisa ir, que é outro tema de outro vídeo também que eu vou fazer pra vocês, que é falando sobre a ideia da concorrência, né? Que foi algo que o meu negócio no delivery também me ensinou profundamente e... Enfim, o assunto é para outro vídeo. Mas isso do gosto da cliente, a crítica que ela me fez, por mais que ela trouxe também na crítica dela, na fala dela, algo pessoal, né? Como se fosse um ataque pessoal a mim, por ter produzido o produto que ela não gosta, aquilo não interferiu em nada em mim pessoalmente, né? E eu tive que fazer essa separação, que aquilo que ela estava reclamando não tinha nada a ver comigo. Não tinha a ver com a minha pessoa, tinha a ver com o produto em que o gosto dela não estava sendo atendido, né? Então, saber lidar com essas críticas foi primordial. Ter recebido a crítica dessa pessoa foi primordial no começo do meu negócio, para entender todo ele depois. Pretinho. Para entender tudo o que rolou depois, para tudo o que aconteceu. Por quê? Porque eu me mudei de cidade depois. Então eu montei o delivery em uma cidade, comecei, tava indo bem, tava vendendo e tudo mais. E logo em seguida eu mudei
para outro estado, outra cidade, sossega. E com outro tipo de cliente, com pessoas de outra condição financeira, de outro nível de consciência das coisas, de produto, enfim, outra vida, literalmente. E tiveram algumas críticas também. Não foram tantas, mas tiveram, e as que tiveram eu peguei todo esse aprendizado, assim como eu peguei da primeira, para poder entender o que precisava ser ajustado, o que precisava estar e o que podia, né? O que precisava e o que podia, o que estava ao meu alcance de resolver. Que fosse mudado para esse novo público, que foi o lugar onde eu mudei depois, né? Isso tudo foi primordial. Então, a forma como eu aprendi a lidar com críticas no meu negócio foi essencial para o meu aprendizado como pessoa, inclusive, independente de ser no meu negócio, né, e não ter necessariamente alguma ligação pessoal comigo. A maioria não tem. Quando a pessoa critica, a maioria das pessoas criticam o produto mesmo, nesse caso, né, mas foi tranquilo. Então, para o meu negócio foi essencial. Outra coisa também que me ensinou muito a lidar com críticas foi o canal do YouTube, onde eu falei que eu mostrava para as pessoas, ensina, na verdade, tem lá, eu mostro para as pessoas o meu processo, eu mostro para as pessoas como era na minha cozinha, o passo a passo de produção e blá blá blá. Então, recebi muita crítica de como eu fazia, da onde eu fazia, por que eu fazia, quando eu fazia. Então, assim, e as pessoas no YouTube, elas atacam a gente no pessoal. Não é necessariamente o nosso produto, não. É diferente. Mas isso também me ensinou bastante, né? A lidar com pessoas e a entender que quando a pessoa, vamos dizer, ataca a gente com uma crítica, ela tá falando mais dela do que da gente. Até porque eu sou uma pessoa que eu tenho consciência das minhas virtudes, né? Então, não é qualquer pessoa que vai conseguir colocar dentro da minha cabeça aquilo que acontece, que ela acha dela mesma, entendeu? Então, a gente só expressa realmente aquilo que a gente conhece, que a gente tem conhecimento, que a gente entende, porque muito provavelmente a gente é. Então, quando alguém vem com a crítica pessoal, não é algo que funciona. Mas quando você junta o saber lidar com crítica profissional e pessoal, você se torna um megazord do entendimento do emocional, entendeu? Da sua inteligência emocional. Porque são entendimentos primordiais para qualquer ser humano, para você sobreviver à sociedade. Tá? Porque no final do dia você chega em casa com a mente tranquila, você sabe que você fez o seu melhor, você sabe que você entregou aquilo que você podia e que independente de qualquer coisa que alguém tenha achado sobre você, pode ou não ser verdade, não importa, né? Porque se for uma verdade, você melhora. Se não for, não tem o que fazer, né? Então, é isso. Isso é uma coisa... foi interessante de ter vivido, né? Foi algo que o meu negócio empresarial, vamos dizer assim, me ensinou. E foi um aprendizado de vários lados que esse delivery me trouxe, que foi algo impressionante. E eu costumo dizer isso, que ele me serviu para evolução pessoal, mais evolução pessoal do que profissional necessariamente. Mas tudo na história desse delivery me fez entender o que eu tinha que fazer, para onde eu tinha que ir, por que eu estou no lugar onde eu estou hoje. Porque isso também foi uma luta na minha cabeça, que de repente eu faço um vídeo falando sobre isso. Foi uma luta na minha cabeça e hoje eu compreendo exatamente por que eu estou aqui onde eu estou e o que eu tenho que fazer a partir daqui. E como eu falei no vídeo passado a respeito de escrever o próprio futuro, de fazer uma viagem no tempo e escrever o próprio futuro, isso aqui tem a ver com isso. Foi algo que eu fiz lá no passado, quando eu tava lá naquela cozinha minúscula, começando um negócio do zero, sem saber no que ia dar. Foi realmente uma aposta maluca, porque eu comecei esse negócio com R$200,
que era o que eu tinha. E esse negócio sustentou minha família por mais de 2 anos, né? Então, assim, foi algo muito doido. Então, como eu falei lá, quando você tá no fluxo com um todo, as coisas acontecem. Só que você ganha um poder imensurável quando você é a pessoa que entende o fluxo. Quando você entende isso, e cada coisa que acontece, você sabe exatamente qual é o próximo passo. E, enfim, estar aqui e ter vivido tudo isso que eu vivi, eu aprendi exatamente na prática o que era tudo isso. Então, hoje, pra mim, as coisas têm um peso menor. Eu consegui compreender muita coisa sobre o negócio e sobre pessoas, né? E sobre mim mesma e sobre aquilo que eu tenho que fazer. E, de novo, acho que quase em todo vídeo que eu fiz eu tô falando isso. Isso aqui, esse canal, é exatamente isso que eu tinha que estar fazendo agora. Faz parte do plano, faz parte do todo e é isso. Tá cumprindo essa missão é completamente diferente pra mim. E eu sei que é porque, como eu já fiz isso aqui lá com o canal do Delivery, eu sei exatamente a sensação que me dava quando eu tinha que fazer pra lá e agora que eu tô fazendo pra cá, pra esse canal. Então, é algo que também eu vou trazer em outro vídeo pra vocês. Mas é isso, quando você tá em fluxo com todo, fazendo aquilo que você tem que fazer, você não tem peso na vida, você para de viver na força. Você começa a viver no fluxo. E é muito melhor. Vou dizer pra vocês que é muito melhor. Então é isso, gente. Era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês. Espero que essa ideia toda ajude vocês com alguma coisa na perspectiva de vida de vocês. Tem algumas informações aqui na descrição, se fizer sentido pra vocês darem uma olhada. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!